14 anos e 6 meses de prisão, regime fechado. Este foi o tamanho da conta que a justiça apresentou para o influenciador Nego Di nessa semana em sentença de primeiro grau. Para quem não acompanhou, deixa eu resumir o que a justiça decidiu com base naquilo que já é público. Que o influenciador foi condenado por 4 crimes diferentes: estelionato, lavagem de dinheiro qualificada, uso de documento falso e promoção de loteria ilegal. A sua companheira, sua esposa, também foi condenada, mas nesse caso exclusivamente pelo crime de lavagem de dinheiro, e sua sentença ficou em 8 anos e 4 meses, também em regime inicial fechado. A acusação ela girou em torno de dezenas de rifas online sem autorização, incluindo a rifa de um carro de luxo. Segundo a acusação, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul nunca teve a intenção de ser entregue. O prejuízo apontado passou de R$180 mil, atingindo mais de 9 mil pessoas. Segundo a inicial acusatória, a denúncia, mais de R$2 milhões teriam sido movimentados para esconder a origem desse dinheiro aparentemente ilícito. Agora, 3 pontos que nós temos aqui a destacar. Primeiro ponto, o tamanho da pena. 14 anos e meio de reclusão não é para somente um crime, é a somatória de vários delitos, um em cima do outro na somatória. No direito penal, a gente chama isso de concurso material, que basicamente é mediante mais de uma ação ou omissão, pratica-se 2 ou mais crimes. Desse modo, na sentença, o juiz calcula a pena de cada crime separadamente e posteriormente faz a somatória. Por isso, um caso com 4 acusações vira um número tão alto, pois houve a somatória dessas condenações individualizadas. Segundo ponto é o regime inicial da pena. No Brasil, nós temos previsto no artigo 33 do Código Penal os regimes de início de cumprimento de pena, que divide-se em fechado, semiaberto e aberto. Nesse caso do influenciador Nego Di, pelas razões que a gente vai explicar mais para frente, o juiz determinou que o regime inicial de cumprimento de pena é fechado, porque todas as penas superiores a 8 anos inicia-se nessa modalidade. Então, obrigatoriamente, o magistrado deve impor o regime inicial de cumprimento de pena na modalidade fechada, uma pena como a do influenciador de 14 anos e meio de reclusão. Terceiro ponto. Segundo a sentença, em relação à promoção de loterias sem autorização legal, o acusado tinha habitualidade e que o esquema não era algo isolado, conforme a decisão do juiz de primeira instância, abre aspas, a prova dos autos comprova que o acusado tinha ciência da ilicitude da conduta. O indivíduo que faz da sua imagem e da sua presença digital sua principal fonte de renda, movimentando milhões de reais, tem o dever de informar sobre a legalidade das suas atividades comerciais. A alegação de ignorância, nesse contexto, revela-se de uma mera escusa, uma mera desculpa, desprovida de credibilidade e não um erro excusável, afirmou o magistrado sentenciante. Além de ter movimentado um montante superior a 2,5 milhões, conforme o processo, novamente, abre aspas, a magnitude da operação, o alcance massivo a milhões de seguidores e a reiteração delitiva demonstram uma elevada reprovabilidade da conduta. Isso é da primeira fase da dosimetria. Segundo o magistrado, a rifa envolvendo um veículo Porsche indicou que provas evidenciaram que Nego Di jamais possuiu a intenção de entregar o suposto prêmio anunciado. Para existir agora o estelionato, normalmente precisamos de 4 elementos: a fraude, a indução ou manutenção da vítima em erro, a obtenção de vantagem ilícita, por fim, o prejuízo da vítima. Segundo a própria sentença, a gente deixa claro que a sentença, todos esses requisitos ficaram comprovados. A fraude estaria na criação dessa falsa rifa. Então, o erro das vítimas, outro requisito, estaria na crença de que participavam de um sorteio legítimo que receberiam e que concorreriam a esse prêmio. E a vantagem ilícita seria o dinheiro arrecadado por parte do Nego Di. O prejuízo corresponde aos valores pagos pelos participantes. Por isso, o juiz concluiu pela condenação por estelionato, artigo 171 do Código Penal. Além do estelionato, a justiça reconheceu também o crime de lavagem de dinheiro. E aqui está um ponto importante para a nossa análise. Muita gente acredita que receber dinheiro ilícito já configura
a lavagem, mas tecnicamente não é assim que funciona o tipo penal. A lavagem, ela exige atos destinados à ocultação e à dissimulação da origem criminosa dos recursos. Segundo a sentença, os valores arrecadados eram depositados em contas de terceiros, inclusive da sua esposa, a Corré, que foi citada aqui por nós inicialmente, e uma empresa da qual ambos, tanto Nego Di quanto sua esposa, eram sócios. Depois disso, ocorreriam diversas transferências bancárias entre contas diferentes para pulverizar, segundo a acusação e a sentença, tal dinheiro ilícito. Além disso, o dinheiro sujo teria misturado com recursos de origem aparentemente ilícita. Na visão do juiz sentenciante, do magistrado de primeira instância, tudo isso foi feito para dificultar o rastreamento e dar aparência de legalidade ao patrimônio do influenciador Nego Di. Importante deixar claro, pessoal, essa decisão aqui é de primeira instância, cabe recurso e provavelmente a defesa do influenciador irá recorrer se já não recorreu. Nada disso é definitivo e todo acusado ele tem direito de questionar uma sentença em instâncias superiores, seja em segunda instância, STJ, STF. Como seria essa defesa daqui para frente, a gente não consegue analisar, mas basicamente o caminho natural é atacar a dosimetria, discutir o regime inicial de cumprimento de pena ou até mesmo o binômio da autoria e da materialidade. Deixando claro que o nosso conteúdo aqui é informativo, de forma que analisa uma questão técnica, sentença, no caso aqui de primeiro grau. E se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te fez pensar, se inscreva no canal, comente aqui para nós um caso, uma sentença que você queira uma análise técnica, porque lembrando, a liberdade não é sorte, a liberdade tem um método.